Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, programa da Associação Paulista dos Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público. O programa de hoje continua repercutindo a festa da posse da nova diretoria da Pamages e da cúpula do Tribunal de Justiça. É com você, Lucila. Oi, Luciano. Nós continuamos aqui cobrindo a solenidade de posse da Pamages e do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui no Monte Líbano, em São Paulo, e você vai acompanhar outros depoimentos importantíssimos com várias autoridades da área. Boa noite, estamos aqui com o Dr. Sidney Sanches, ex-presidente da AMB e do Supremo Tribunal Federal. Dr. Sanches, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor avalia a atuação do CNJ. Bem, eu sou suspeito para falar porque fui contrário à ideia da instalação do controle externo do Poder Judiciário, porque entendia que não poderia haver controle externo de um poder sem que houvesse também dos outros dois. Mas o fato é que ele foi criado por emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que é constitucional a sua instituição, de maneira que não devo mais me deter sobre isso. O Conselho está procurando cumprir sua missão. Naturalmente, a própria definição das suas atribuições ainda é polêmica. Saber se ele tem, por exemplo, poder de legislar ou de baixar normas que tendam a fazer cumprir aquelas atribuições que a emenda constitucional lhe conferiu. Isso ele tem tentado fazer, às vezes contrariando interesses, às vezes ensejando até acesso ao Supremo Tribunal Federal para contestar suas decisões, mas eu entendo que pode ser um órgão extremamente útil ao Poder Judiciário, porque coordenará toda a atividade da justiça brasileira e poderá, assim, resgatar a credibilidade da justiça que estava sendo perdida. E como o senhor analisa as recentes reformas do Judiciário? Bem, eu acho ainda que as reformas do Judiciário estão por vir, porque as decorrentes da emenda constitucional, embora sejam relativamente avançadas, na verdade elas só se concretizarão à medida em que a legislação processual infraconstitucional for implantada. E é disso que se está tratando agora na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Quando esses diplomas legais forem aprovados, aí sim se pode avaliar se a reforma do Poder Judiciário realmente foi para melhor. Eu estou aqui com o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos maiores criminalistas do Brasil. Como vai, doutor? Muito bem, obrigado. Maiores é por conta da sua gentileza e da sua elegância e educação. Quem conhece um pouco de noticiário sabe que eu estou sendo muito modesta até em relação ao senhor. Muito obrigado. Doutor, o que o senhor está esperando dessa nova gestão, agora desse novo biênio da Pamages? Nós todos que militamos na área jurídica, nós todos que constituímos a grande família do Poder Judiciário, temos uma grande esperança, uma crença inabalável nesta nova direção da Pamages, que é exemplo das anteriores, saberá conduzir os destinos desta importantíssima associação à cata dos seus objetivos maiores, que são, em primeiro lugar, aqueles relacionados ao congraçamento da magistratura, e mais do que isso, isso interessa a advocacia, uma ligação estreita com os outros segmentos que compõem a família judiciária, de forma que a Ordem dos Advogados, o Instituto dos Advogados, a Associação dos Advogados, todas as entidades da advocacia saberão receber de braços abertos, como sempre tem feito, a nova gestão, a nova diretoria, o novo conselho da Pamages. Nós temos que nos irmanar, porque os nossos objetivos são comuns: aprimorar o Poder Judiciário, aprimorar a prestação jurisdicional e construir o país dos nossos sonhos. E como o senhor enxerga a nova reforma do Judiciário? Eu acho que a reforma tem um lado extremamente positivo. Eu diria que algumas providências no que diz respeito à celeridade procedimental estão sendo adotadas. Acho que muita coisa ainda deve ser feita, mas eu me preocupo com algo que a reforma não mexeu, que nem talvez pudesse mexer, porque diz respeito ao cumprimento de uma norma constitucional,
que dê efetiva autonomia financeira ao Poder Judiciário. Eu acho que a hora que o Poder Judiciário estiver livre para gerir as suas finanças, aplicar os seus recursos naquilo que ele, Poder Judiciário, entenda ser necessário e for por ele priorizado, neste momento nós estaremos efetivamente nos encaminhando para a construção de um grande Poder Judiciário, de um Poder Judiciário que dê uma prestação jurisdicional mais célere, que chegue ao povo, mas eu repito, sem a real autonomia financeira nós não alcançaremos esses ideais. Agora, para finalizar, como o senhor avalia o papel do CNJ? Eu tive posição contrária ao Conselho Nacional, eu era a voz dissonante no Colégio de Presidentes quando eu fui presidente de São Paulo. Entendia que controle externo é algo inacabável. Se nós vamos controlar o judiciário, quem é que vai controlar o órgão controlador do judiciário? Isso não teria fim. Por outro lado, sempre entendi que nós da Ordem dos Advogados não poderíamos falar em controle externo para a magistratura, porque nós nos autocontrolamos, nós não temos nenhum órgão que nos controle, nós da Ordem. Tem o judiciário quando o advogado ou a própria Ordem criam situações de conflito de interesses, mas fora disso é a própria Ordem que fiscaliza a conduta ética dos advogados, a condução administrativa da profissão, de forma que eu sempre achei que o controle externo não era algo compatível com o regime democrático. O regime democrático ele é feito de poderes autônomos, mas que se autocontrolam, e o controle final de todas as instituições do regime democrático é o próprio povo. Hoje eu entendo, no entanto, que o Conselho Nacional de Justiça parece que está mostrando que o seu papel trará benefícios ao Poder Judiciário, benefícios à distribuição da justiça, benefícios aos advogados, de forma que eu torço para que ele dê certo e para que as coisas se acertem de tal modo que não haja, obviamente, a interferência do Conselho Nacional na atividade jurisdicional dos juízes, mas que ele possa contribuir para que a máquina do judiciário seja mais célere e para que a prestação jurisdicional seja também mais rápida, atendendo às demandas da população brasileira. Doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, muito obrigada pela sua... Agradeço muito, viu? Parabéns aí. Boa noite, estamos aqui com o Dr. Rodrigo Colasso, presidente da AMB. Dr. Rodrigo, quais os desafios que o senhor considera para a Pamages nesse próximo biênio? O desafio é grande, primeiro porque o desembargador Limonge acabou de deixar a presidência da Pamages e a gestão dele foi uma gestão reconhecida, tanto que ele acabou eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas as pessoas que foram eleitas aqui, o desembargador Amorim, o vice-presidente Calandra, o vice-presidente Paulo Dimas, são pessoas muito experimentadas no movimento associativo, têm vivência associativa e estarão em completa condição de representar o pensamento da magistratura paulista num momento difícil como esse, momento em que a sociedade volta toda a sua atenção para o judiciário, discute o judiciário e encontrará aqui em São Paulo uma diretoria que conhece o pensamento da sociedade, conhece os problemas do judiciário e, portanto, vai, sem dúvida alguma, ter um grande desempenho. E como o senhor enxerga as recentes reformas do judiciário? Essas reformas elas não resolveram o problema maior do judiciário brasileiro, que é a morosidade. O cidadão brasileiro ele quer a reforma do judiciário para tornar o processo mais rápido, mais eficaz. E a reforma no plano constitucional não mexeu nisso. Eu vejo